Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe grandemente, amém? Eu quero aqui dar continuidade ao vídeo que fala sobre demoniado gadareno, que fiz aí 9 minutos, o último vídeo que eu publiquei no canal, e por conta de não haver memória, não consegui continuar com o vídeo. Mas vou dar continuidade neste vídeo sobre este tema, falando daquele homem por nome endemoniado de Gadara, cidade de Gadara. Amém? Quero pedir para os irmãos também, esse canal ele já tem um tempo, mas pouco eu tenho exercitado ele, estou fazendo isso agora, aos poucos, conforme o tempo que tenho, estou exercitando, colocando mais mensagem, amém? Então você que está assistindo esse vídeo, me ajuda a divulgar o Evangelho, deixa aí o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, se inscreva no canal, compartilhe, para que essas mensagens ela possa chegar a mais pessoas que necessitam de uma transformação e que almeja, nesse momento, o abraço do Espírito de Deus, o abraço de Jesus para transformar sua vida, amém? Amados, eu não vou ler o texto, capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 1 até ali do versículo 16, mais ou menos, você vê falando a história daquele homem, o endemoniado de Gadara, amém? Diz a palavra do Senhor que aquele homem, ele vivia nos sepulcros, ele vivia de dia e de noite nos montes, gritando, se ferindo com pedra, ou seja, se cortando. E a morada dele era no sepulcro, cemitério. Cemitério. Cemitério é lugar de morto. Eu já tive essa experiência por fazer cultos nas ruas, nas praças ali em São Paulo. Outra hora ali está ali perto do cemitério de São Paulo. Ali existe muitos jovens, mas muitos jovens, eles entram ali, eles cavam buraco, eles dormem ali dentro, amanhece o dia, vira noite e continua a vida toda. É um círculo, eles ficam vivendo esse círculo ali dentro. De noite é que eles andam pelas ruas, usando droga, cocaína, maconha, o que eles encontrar, o que eles puder consumir, eles consomem. E eles fazem isso que hora? No horário da noite. E de dia também, mas muito mais à noite. Por que eu estou falando e aplicando esse conhecimento? Para você entender o que a Bíblia está dizendo. Aplicando nos nossos dias. Muitos jovens neste momento, eles estão no sepulcro. Porque a primeira coisa que Satanás ele faz quando ele entra na vida do ser humano é afastar ele da sua família. Imagine este homem, a situação dele, essa condição que ele viveu por muitos anos, não diz, a Bíblia não fala, no relato, o período, anos ou meses que ele viveu desta maneira, mas eu creio que foi muito tempo que ele estava desta maneira. Essa legião que estava na vida daquele homem, não era um demônio, 2 demônios, mas era uma legião. Legião é uma quantidade considerada de demônios, espíritos malignos, que estavam na vida daquele homem. Observe que ele não tinha paz, por isso ele andava de dia e de noite. Observe os jovens nos nossos dias, pessoas que consomem droga, pessoas que cheiram cocaína, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão aprisionadas neste campo. Observe que eles não param em casa. Ele não consegue ficar em casa de dia, não consegue ficar em casa de noite, tem que sair para algum lugar, tem que estar com alguém, tem que ir para algum lugar sempre. A pessoa nunca consegue ficar parado muito tempo dentro de casa. Então você vai entender essa aplicação dentro da palavra, que ele andava de dia e de noite clamando, ou seja, gritando, certamente de dor, de sofrimento. Certamente o grito dele era com o objetivo de amenizar talvez a sua dor e o seu sofrimento interno, que ninguém entendia. Diz a palavra do Senhor que as pessoas daquela cidade, certamente a sua família, por muitas vezes, não foi 1, 2 ou 3, mas por muitas vezes, amarrado ele com corrente, cadeias, grilhões, com propósito de evitar aquele sofrimento, de evitar que aquele homem continuasse naquela vida de sofrimento, de prender ele em casa. Irmãos, eu já vi em jornais, mães, tomando uma atitude desesperadora por ver os seus filhos ou sua filha no submundo das drogas, no submundo da prostituição, no crack. Porque quando a pessoa cai neste campo, ele está dominado por legião de demônio. E só Jesus Cristo para mudar a história da pessoa. Somente o Senhor para libertar a pessoa. Observe que pessoas que caem neste campo, a pessoa não tem paz.
ela não fica em casa. A pessoa fica violenta, a sua personalidade muda, a pessoa fica agressiva com o pai, com a mãe e com as pessoas que se aproximam com o propósito de ajudar. Observe que diz a palavra do Senhor que a legião que atuava na vida daquele homem era muito furioso, era violento. Existe casta de demônios que são violentos. Quando se manifesta na vida da pessoa, se manifesta para destruir a própria vida da pessoa, a quem ele se apodera no momento, como as pessoas que estão na sua volta. Por muitas vezes tentaram segurar aquele homem. Eu já vi mães amarrando os pés de filho, de filha, no pé da cama na sua casa, em jornais, numa atitude desesperada de guardar, evitar que seu filho venha a óbito, a morrer, a ser assassinado naquela vida de escravidão das drogas, da prostituição. Meus queridos, neste momento no Brasil, em São Paulo, em vários lugares do mundo, existem jovens, homens, mulheres que se encontram neste campo, aprisionado pelo inferno, nas drogas, nos vícios, no cigarro, no submundo obscuro da prostituição. Jovens de 14 anos, jovens, homens e mulheres, neste mundo, sendo escravizado por Satanás, sendo escravizado pela bebida. E muitas vezes seus pais já internaram em clínica, os seus pais já tomaram vários tipos de atitude. Umas delas que a gente mais conhece é de internar em clínica com o propósito de libertar, mas passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes alguns meses, e quando sai de lá passa um tempo bem, mas daqui a pouco tem uma recaída novamente. Sabe por que isso, irmão? O ser humano, ele não tem a capacidade de libertar o ser humano. O ser humano não tem a capacidade de mudar o coração do ser humano. O ser humano não tem a capacidade de transformar a mente do ser humano. Somente Jesus Cristo pode libertar o ser humano aprisionado no pecado. Por que o diabo ele tem um domínio sobre a vida do homem? É por causa do pecado. E Cristo, ele morreu por conta dos nossos pecados, para nos lavar com seu sangue e nos dar uma nova vida. Enquanto isso não acontece na vida do ser humano, o ser humano ele fica escravo do pecado, e o pecado dá legalidade para acontecer esses tipos de coisa. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer ser liberto, aleluia, e alcançar o bem maior pelo qual Cristo morreu, que é a salvação eterna, este é o propósito pelo qual Cristo morreu pela humanidade, trazer à existência um novo homem, e por fim naquele grande dia, o mundo vindouro, o novo céu e a nova terra de Apocalipse capítulo 21, meu querido e minha querida, se você se enquadra dentro dessa mensagem, se você conhece pessoas que se enquadram dentro dessa mensagem, leve a ele esta mensagem, porque Jesus Cristo naquele dia pisou na terra de Gadara. Jesus estava indo rumo à terra de Gadara, porque Jesus tinha uma obra para fazer na vida daquele homem. Aquele homem, certamente, os seus vizinhos olhavam para ele e não davam mais crédito pela vida de miséria que ele estava vivendo, pela vida de dor e sofrimento que aquele homem estava vivendo. Aquele homem não vivia mais para a sua família. Ele tinha família, ele tinha pai, tinha mãe, não diz a Bíblia, mas certamente ele tinha parentela, talvez tinha filho, mas ele não vivia mais para a sua família. Ele não vivia mais talvez para a sua esposa. Ele não conseguia mais ter tempo para a sua filha, para o seu filho. Talvez você que está ouvindo essa mensagem neste momento, por conta dos vícios que te aprisionou, por conta dessa vida que você está vivendo, você chora por dentro, mas você não consegue sair mais desta vida. Você já até tentou uma clínica de recuperação, você já até tentou mesmo uma igreja, mas nada deu certo. Mas eu venho aqui te apresentar o Cristo, o Senhor, que naquele dia pisou naquela terra. E diz a Bíblia que quando ele pisou na terra, saiu do barco, pisou o pé dele na terra de Gadara, a legião que estava atuando na vida daquele homem que naquele momento estava no cemitério, aleluia, veio até Jesus e chegou e se prostrou aos pés de Jesus e adorou. Sabe por quê? Satanás ele só reina na vida de uma pessoa enquanto Jesus não chega até ele. Você está entendendo? Preste bem atenção, ô glória. Jesus chegou no barco e pisou na terra de Gadara. Quando ele coloca o pé na terra de Gadara, quem estava reinando na terra de Gadara teve que se submeter e adorar, porque chegou alguém maior do que ele, chegou alguém que pode mais do que ele. Você quer ter a tua vida transformada? Você que se encontra debaixo do jugo, numa vida de pecado, aprisionada nos vícios, você quer a tua vida transformada? Chama Jesus para a tua casa, convida Jesus para entrar na tua vida neste momento, porque o Senhor está falando contigo. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer restaurar a tua casa,
quer te dar alegria, te trazer refrigério, porque você não tem paz, você não tem alegria, você não tem mais satisfação. Você olha para a sua vida e você não tem mais aquele gozo de querer viver e continuar da maneira que está da tua vida, a tua família, a tua esposa, os teus filhos, por conta dessa condição miserável que você está vivendo. A condição daquele homem, meu querido, era uma condição miserável, mas Jesus te presta muita misericórdia, porque ele veio buscar o pecador ao arrependimento. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você está vivendo no momento, Jesus é aquele que perdoa e esquece o passado do homem. Ele lança no mar do esquecimento e traz vida nova para você. Oh, aleluia, Deus, preste bem atenção. Jesus chega na terra de Gadara, e quem estava reinando naquela casa, quem está reinando na tua vida hoje, Satanás está reinando na tua casa. Você é casa de Deus, você é para ser casa de Deus. Quem está reinando na tua família, quem está reinando na vida dos teus filhos, quem está reinando na vida da tua esposa, da tua parentela, é o diabo oprimindo, como estava reinando na vida desse homem de Gadara. Aleluia, mas Jesus está dizendo: eu pisei na terra, na vida daquele homem, e eu transformei a vida dele. Certamente, meus queridos, todas as vizinhanças daquele homem não davam um mínimo de crédito para a vida daquele homem. Certamente não é diferente com você. As pessoas olham para você no bar, olha para você nas praças, olha para você jovem que amanhece o dia já está nas drogas, olha para você jovem que está se prostituindo, comercializando o seu corpo. Aleluia, templo do Espírito de Deus. Olham para você e não te dá nada, mas Jesus está dizendo através do meus lábios para você, aleluia, que ele está indo de encontro contigo hoje. Ele está te visitando, e ele é aquele que transforma. Ele mudou a história daquele homem. Aquele homem, outra hora, ele tentava se suicidar, cortando o seu corpo com pedras. Aquele homem andava gritando de dor, certamente. O sofrimento na sua alma era muito grande, mas a história dele mudou naquele dia. E assim o Jesus que eu prego neste momento, que liberta, que transforma, ele vai mudar a tua história. Você está entendendo? Você que está assistindo esse vídeo neste momento, o Senhor está falando por intermédio dos meus lábios. Eu pisei na terra de Gadara e levantei um missionário lá dentro. Aquele homem se tornou um pregador do evangelho. Aleluia, o Senhor levantou, aleluia, que ele transformou, que ele tirou aquele demônio da vida dele. Jesus está dizendo: eu vou arrancar esse demônio da tua vida, essa legião, e vou mudar a tua história, jovem, homem, todos quantos estão vivendo, está assistindo este vídeo e se enquadra dentro desta mensagem. Hoje é um dia diferente para a tua vida. Observe que diz a palavra do Senhor, aleluia, que naquele dia, aquele homem que andava nu, aquele homem que andava sem direção, aquele homem que não tinha valor para a sociedade, aquele homem que era desprezado pelo homem, porque o homem despreza, o homem olha com olhar de desprezo para um morador de rua, para uma pessoa mal vestido, para uma pessoa que a pessoa já conhece a vida dele e diz: aquele é um vagabundo, aquele é um vagabundo. É assim que o homem olha para aqueles que neste momento se encontram nessa situação. Mas Jesus não, Jesus não. Jesus te amou tanto, meu querido e minha querida, que entregou a sua própria vida, para te dar vida eterna. O que é mais maravilhoso do sacrifício de Jesus é nos dar vida eterna, mas ainda nesta terra ele tem vitória para a tua vida, ele tem transformação para a tua vida. Ele quer te dar um lar, uma família, ele quer te resgatar, te trazer o entendimento que Deus é um ser soberano e que não te criou para ser escravo.